Bem-vindos a este podcast. Meu nome é Larissa. Meu nome é Marina. Meu nome é Luma. Meu nome é Luiz. Nós vamos falar sobre a obra A Conquista da América, A Questão do Outro, produzida pelo autor Tsvetan Todorov, que foi um filósofo e linguista búlgaro radicado na França em 1963. O tema central da obra que a gente vai tratar neste podcast se encontra na própria situação do autor. Ele era um imigrante na França e, como acontece com a maioria dos imigrantes, teve que lidar em algum momento com a xenofobia, que é justamente essa incapacidade de uma nação em não absorver ou não saber lidar de forma gentil as características de outras nações. Esse livro ele é dividido em 4 partes, essencialmente, nas quais o Todorov vai buscar explanar o que seria o conceito da alteridade na relação entre o eu europeu e o outro nativo-americano, abordando desde o seu primeiro contato, as suas individualidades e semelhanças, até como se deu realmente essa relação. Ele vai iniciar essa abordagem com o primeiro contato, que foi propiciado pelo explorador Cristóvão Colombo, que ele define como alguém apaixonado pela natureza e pela beleza, que vai se frustrar ao encontrar, durante a sua busca pelo Grande Campo, um povo totalmente novo que estaria nu, tanto no sentido literal, de ser despidos de roupa, quanto no sentido espiritual. Ou seja, na concepção de Cristóvão Colombo, essas pessoas seriam totalmente desprovidas de qualquer iniciação na civilização. Ou seja, elas seriam um completo oposto da sua concepção de civilização. Portanto, ele vai atribuir a si mesmo qual a missão de civilizar, de iniciar as pessoas na civilização através de uma criação de hábitos, de culturas e especialmente religiosa, introduzindo os indígenas, os nativos americanos, na doutrina cristã, proporcionando a eles, num pensamento que segundo ele seria totalmente lógico, a salvação e a religião, e em troca eles lhe proporcionariam apenas as riquezas e os minerais, ou seja, seria uma troca totalmente justa e que favorecia ambos os lados. Na tentativa de realmente compreender e reconhecer essas outras pessoas, que seria basicamente o conceito de alteridade, ele vai acabar dividindo elas em 2 grandes grupos. O primeiro seria aqueles que ele assimila, ou seja, ele vai definir como os bons selvagens, que vão aceitar a introdução dessa cultura, que vão propiciar a modificação do outro em prol do eu. E o segundo seriam os que ele rejeita, que ele define como cães imundos, que seriam pessoas que acabariam rejeitando essa proposta e especialmente rejeitando a civilização em prol de manter a sua cultura e as suas raízes. Uma coisa muito importante que ele vai citar seria que Colombo vai acabar descobrindo a América, mas não os americanos, porque em especial ele vai acabar rejeitando a grande parte do diferente. Então esse conceito de alteridade não vai ser totalmente aplicável, porque ele tem uma certa dificuldade de assimilar realmente pessoas que são totalmente diferentes ou coisas ou culturas totalmente diferentes. Dando continuidade a esse conceito, o autor ele dá palco à primeira relação estabelecida entre um colonizador e um povo nativo, principalmente entre o Cortés e o Montezuma. Cortés foi introduzido como pioneiro do estilo de exploração que ele fazia. Então, primeiro, ele conhecia a cultura que ele queria subjugar, para depois poder manipular, ter ferramentas para manipular essa cultura, para depois conseguir colonizar. Então, ele começou com esse tipo de exploração, que depois continuou sendo feita pelos outros exploradores. Em contrapartida, vem o Montezuma, que é o principal líder asteca da época, que os escritos eles não conseguem decidir se ele é um louco ou um sábio, porque ele recebe os espanhóis de braços abertos, mas sempre com o pé atrás, ele não sabe exatamente o que fazer com aquela situação. Então, ele procura abrigo na religião, ele procura tentar entender se isso já aconteceu na história ou não. E entra o conceito muito importante sobre o tempo asteca. O tempo asteca ele era cíclico, ou seja, tudo que está acontecendo no presente necessariamente tinha que ter acontecido no passado. Ele não trabalhava com datas, é diferente do tempo espanhol que é linear. O tempo asteca ele não trabalha com datas, então você não sabe exatamente o que aconteceu aqui, o que aconteceu lá, mas tudo se repete, basicamente. Então, quando Montezuma ele percebeu que aquilo nunca tinha acontecido antes, né? Um forasteiro chegar e querer dominar tudo.
ele não soube o que fazer, ele enlouqueceu, ele ficou muito angustiado e ele se isolou. Então ele deixou o povo dele sozinho, né? Então quando o povo ele conseguiu perceber o que estava acontecendo, foi muito tarde, né, para se rebelar. Então o Cortés ele usou muito disso para conseguir chegar aonde ele queria, né? Então ele se apropriou da ideia de que ele era um ancestral que viajou e depois voltou agora para conquistar de novo as terras que eram dele. E aí o autor ele fala muito sobre o que era a civilização, né? Sobre esses mitos que o Cortés se apropriou. Ele fala muito sobre as crenças na natureza e sobre como isso era muito diferente em relação aos espanhóis. Como eles não conseguiam enxergar os espanhóis como... Era muito difícil, eles estavam muito perdidos, eles ficaram completamente perdidos. E aí o autor ele termina nessa comparação entre as duas civilizações, que eram completamente opostas, diferentes, colidindo ali uma com a outra. Dando continuidade nesse aspecto, ele vai denominar justamente 2 tipos de sociedade. Então, a sociedade do sacrifício, que seria a dos indígenas, uma sociedade extremamente ritualizada, em que os assassinatos que aparecem são assassinatos religiosos, em contrapartida a uma sociedade do massacre, que seria a dos espanhóis, em que continha uma fragilidade muito grande entre os laços sociais, em que a coletividade não aparece como um elemento primordial. E coloca ainda mais as 2 formas entre os 2 olhares que os espanhóis tiveram diante dos indígenas, de como lidar com os indígenas, de como lidar o eu com o outro. Essas 2 formas de olhar ele denomina como a desigualdade e a igualdade. A forma de olhar da desigualdade prioriza a diferença e justamente nesse momento dos documentos históricos você vai perceber bastante, quem tem esse tipo de olhar, bastante a característica do indígena. Então isso vai ser rico, né, para o historiador. Mas essa concepção de desigualdade vai trazer bastante uma visão aristotélica em que se estabelece os indígenas, os nativos, como inferiores. E a forma da expansão espanhola mais eficiente seria impondo a sua cultura sobre os indígenas. O olhar de igualdade seria bastante evidente nas falas de alguns padres em que coloca o cristianismo, em que se obtém um olhar do cristianismo universal, onde há salvação para todos, mas que para isso precisa de catequização. É como se colocasse nos indígenas o ideal cristão. E essas duas formas de olhar vão ter 2 posições de como se fazer a expansão espanhola. Uma posição que seria a escravista, e que a imposição seria a única forma eficaz, e a posição colonialista, em que aparece a colônia como uma mulher que necessita de um marido lúcido para cuidar dela. Então a principal diferença entre essas 2 posições seria que no escravismo você tem um reconhecimento da identidade dos nativos, enquanto no colonialismo há uma projeção no indígena da identidade europeia. Mas lembrando que essas duas formas de olhar, essas 2 formas de lidar com o indígena procuram a mesma coisa, que é a expansão europeia e que é o estabelecimento da Igreja Católica como universal e única. No último capítulo ele fala sobre as 3 dimensões de julgamento do valor do outro. Seria o julgamento de valor, se me é igual ou me é inferior. O julgamento dos valores, se eu me identifico ou se eu me assimilo. Assimilo nesse caso é impor a minha imagem a ele. E o terceiro que seria conheço ou ignoro a identidade do outro, que seria reconhecer que o outro tem a sua própria identidade ou não. Que essa é a parte mais conectada com a tese geral do texto. Nesse último capítulo ele também fala da obra do Las Casas, que foi um bem importante no partido colonialista. Ele conseguiu relativizar a religião na obra dele, que no partido escravista o sacrifício humano praticado pelos astecas era um dos maiores argumentos pela escravidão, por assim dizer. Mas o Las Casas conseguiu relativizar isso, falando que
esse era um dos maiores atos de religiosidade e espiritualidade que se poderia ter, uma coisa que nenhum europeu tinha tido por muito tempo. Ele também relativiza o que é o bárbaro, que o ideal de bárbaro dos espanhóis era herdado dos romanos e dos gregos, que era o outro que não fala a minha língua, ou que não é questão, no caso. E no resto desse último capítulo final, ele dá vários exemplos de vários espanhóis que tiveram diferentes contatos com indígenas e acabaram tendo diferentes visões dele. Por exemplo, o Vasco de Quiroga, que ele chegava à sociedade espanhola como decadente e ele acreditava não em trabalhar com os reis, mas trabalhar com os próprios indígenas para construir uma sociedade cristã entre eles. E ele próprio criou várias vilas cristãs entre indígenas, por assim dizer. Esse próprio espanhol, Vasco de Quiroga, apoiava uma cruzada contra os indígenas para dividir ele em encomendas feudais, mas também defendia os indígenas contra os próprios colonos espanhóis. Ele também fala do caso do Gonzalo Guerreiro, que naufragou na costa mexicana e foi capturado por indígenas, vendido como escravo, mas acabou se tornando cacique e guerreou contra Cortés quando ele invadiu. E ele adotou a língua e os costumes dos seus captores indígenas, e ele não se via mais como espanhol. E o caso que eu mais gosto, que é o do Duran, que é o espanhol que abriu uma escola para ensinar a língua latina para os indígenas, que é uma coisa que ele foi debochado por fazer, porque eles não achavam que seria possível ensinar para um povo bárbaro uma língua latina civilizada. Mas ele conseguiu. Não só isso, como ele também criou uma obra que abrangia toda a cultura, religião e práticas dos astecas. Ele começou a fazer isso buscando uma forma de identificar o paganismo inserido nas religiões católicas que estavam sendo apresentadas para aquele povo e que eles estavam praticando. Então ele ainda acreditava que deveria ser imposto o catolicismo a eles, mas ele também era a favor de se conhecer a cultura e os costumes dos povos, mas só para favorecer a cristianização. Ao final da leitura, podemos perceber a busca do Tsvetan Todorov em demonstrar o conceito de alteridade, que seria justamente a forma como o eu conhece o que é o outro. E assim vamos encontrar a forma de identificar as identidades ou a forma de suprimir as identidades. Reafirmando o que já dissemos anteriormente, nós podemos exemplificar o conceito de alteridade com as duas consequências deste primeiro contato. A primeira seria o surgimento da posição escravagista, que se reflete no reconhecimento da individualidade do outro, embora isso resulte na escravização justamente daquilo que é diferente, daquilo que é rejeitado. Em contraponto, temos a posição colonialista, na qual se reflete a projeção do eu sobre o outro, na qual o outro perderá suas individualidades e acabará sendo apenas uma reprodução do eu. Um conceito muito importante, uma frase especialmente importante que Tsvetan Todorov vai citar em sua obra, vai se refletir na seguinte frase: os indivíduos não contam, eles são contados. Ou seja, justamente quando ele afirma que Colombo não havia descoberto os americanos e sim a América, nós podemos perceber como o conceito de alteridade para o Todorov ele é muito importante, porque ele vai ser a base das relações sociais e ela vai refletir justamente as fragilidades sociais de cada ser humano.